Você está errando na conta para se aposentar. Você pode acabar se aposentando muito mais tarde do que você pensa por esse detalhe. Você já pensou se o valor que você está pensando em acumular para sua aposentadoria realmente vai ser suficiente? Eu sou Vinícius Vilaça, Arcane Investimentos, sou assessor e gestor aqui do Grupo Arcane e a gente atende milhares de clientes. E na minha experiência com os clientes, é muito comum que todos os clientes façam a seguinte conta. Vinícius, se eu me aposento com R$1 milhão no banco, eu vou tirar 1% ao mês, certo? Vou tirar 10 mil por mês, certo? E eu tenho que ser a pessoa que fala que está errado. E a gente vai falar por que isso está errado e esse detalhe é muito importante para você acabar não se embolando com seu planejamento de aposentadoria. Antes, vamos dar um passo atrás e falar por que é importante se planejar para a sua aposentadoria. Gente, se você olha a pirâmide etária do IBGE, vou dar um tempo para vocês olharem um pouquinho do que aconteceu de 1970 a 2020. Como vocês podem observar aqui na imagem, a pirâmide etária do Brasil ela tem se tornado cada vez mais gorda no meio e no topo. E por que isso é um problema? Isso é um problema porque o nosso sistema de seguridade social, o INSS, ele se baseia na seguinte premissa. Eu tenho que ter muita gente trabalhando e contribuindo para o INSS para sustentar os aposentados. Então, a pirâmide etária de 70 e de 80, por exemplo, serviam muito para esse modelo de repartição, que é o modelo em que os ativos cobrem os custos dos aposentados. Porém, o que está acontecendo? A gente vê na pirâmide etária que a gente está ficando com uma base cada vez mais fina em comparação com o meio, que já está muito gordo, e com o topo. Afinal, a expectativa de vida está aumentando, a medicina avançou, então hoje as pessoas de fato vivem mais. O que isso tem a ver com a sua aposentadoria? Tudo. A gente passou há pouco tempo atrás no Brasil por uma reforma da Previdência. E eu, particularmente, tenho uma convicção de que a gente deve passar por outras reformas com o passar dos anos. Por quê? Se eu tenho cada vez menos gente contribuindo, e inclusive no Brasil fala-se muito sobre a tal da população nem trabalha nem estuda. E isso é terrível para o INSS. Se eu tenho uma população cada vez menor contribuindo para o INSS e cada vez mais gente aposentada precisando da contribuição dessas pessoas, o que vai acontecer? Vai faltar dinheiro. E nesse cenário, o que o INSS tem que fazer? Tem que pedir socorro para o governo, e o governo provavelmente vai fazer uma reforma falando que agora você não se aposenta com 65, agora vai ser com 70, agora vai ser com 75. É possível que a gente chegue numa época, daqui a muitos anos, em que a gente só vai conseguir se aposentar com 80 anos de idade. Então, o verdadeiro significado, para quem ainda não sabe, da sigla INSS é isso nunca será suficiente. Por esse motivo, é muito importante você se planejar para complementar a sua aposentadoria. Então agora vamos falar de como você pode fazer isso. Por quê? Porque a conta da aposentadoria que a maioria dos meus clientes faz na cabeça deles é essa conta do 1% ao mês. Porque de fato no Brasil a gente teve juros altos por muito tempo. Esses juros altos permitiram um retorno nominal, e guarda essa definição que eu vou explicar, um retorno nominal de 12, 13, 14% ao ano. Só que o retorno nominal, pessoal, em primeiro lugar, é o rendimento bruto. É o quanto de fato meu dinheiro cresce. Porém, existe na economia o que a gente chama de retorno real. E o que é o retorno real? É fácil. O retorno real é o meu retorno nominal descontado da inflação. Afinal, R$1 milhão hoje não é o mesmo que R$1 milhão daqui a 20 anos. Vocês concordam? Então vamos pegar esse exemplo. Se eu tenho R$1 milhão e eu pretendo resgatar R$10 mil por mês, o que vai acontecer? Vamos assumir, tá, que o meu rendimento de fato é R$10 mil por mês. Ou seja, com esse R$1 milhão eu consigo de fato R$10 mil em rendimento. E eu vou resgatando R$10 mil todos os meses. Então esse R$1 milhão não se mexe, nem para cima, nem para baixo. O que acontece com ele em 10 anos? Passou 10 anos, esse R$1 milhão não se mexeu nem para cima, nem para baixo. E eu continuo resgatando os mesmos R$10 mil. Mas será que esse R$1 milhão continua sendo o mesmo R$1 milhão de 10 anos atrás? E será que os 10 mil que eu resgato são os mesmos 10 mil de 10 anos atrás? Claro que não. Se a gente considera, por exemplo, uma inflação de 5% ao ano, esse meu R$1 milhão já equivale a cerca de R$600 mil. E esses R$10 mil que eu resgatava já equivalem a algo próximo de R$6 mil. Como assim? É simples. Pensa que com 10 mil eu pagava 5 mil de aluguel e 5 mil de fatura de cartão de crédito. Daqui a 10 anos, certamente o aluguel aumentou e a minha fatura também aumentou. É como se eu ganhasse na prática, ao invés de 10, algo próximo de 6 mil, porque meu dinheiro desvalorizou com o tempo por conta da inflação. E se eu passo esse cenário para 20 anos no futuro, as contas ficam ainda pior. Ou seja, eu continuo resgatando 10 mil por mês, todos os meses. O meu R$1 milhão não sobe, nem desce, ele fica estático.
Mas o quanto que esse 1 milhão vale em 20 anos? Considerando a mesma inflação de 5% ao ano, esse 1 milhão depois de 20 anos vai valer algo próximo de 400 mil reais. E aquele meu resgate de 10 mil, na verdade, é desvalorizado de uma forma que equivale a algo próximo de 4 mil reais. Por esse motivo, numa conta básica e rápida, eu já quis te mostrar por que essa conta não fecha. Porque se você resgatar 10 mil reais, aquele 1 milhão, eventualmente, se ele não crescer, ele vai ser desvalorizado com a inflação, até o ponto de não valer nada. E os 10 mil reais que você resgata, vai acontecer a mesma coisa. Então a gente já entendeu que essa conta de 1%, por exemplo, não é uma conta que dá para se fazer. Que conta então eu posso fazer? Você pode estar se perguntando. Para explicar isso para você, eu vou falar da regra dos 4%. A regra dos 4% foi criada por um advisor americano chamado Bill Bengen. E o que ela preconiza? Ela estabelece o seguinte: a conta para você fazer para sua aposentadoria é de resgates de 4% ao ano em cima do patrimônio que você acumulou. Então, naquele mesmo exemplo que eu dei, em que você acumulou 1 milhão de reais, o que essa regra te explica é que você deveria se planejar para resgatar 40 mil reais por ano, ou seja, um pouco mais de R$ 3.300 por mês. Bem diferente daqueles 10 mil reais que muitos clientes fazem a conta. Olha a diferença, que eu estou falando de você resgatar basicamente 1/3 daquele famoso 1% que o brasileiro está acostumado. E vamos entender um pouquinho dessa regra? Para países desenvolvidos, como os Estados Unidos, por que essa regra funciona? Lá, em geral, as pessoas investem muito em bolsa de valores. E a bolsa de valores de países desenvolvidos, em média, para facilitar a nossa conta, vamos considerar que ela renda 10% ao ano. Em países desenvolvidos, os impostos muitas vezes são um pouquinho maiores, então vamos considerar que 30% desse rendimento são impostos. Então, para fazer uma conta fácil, eu tenho um rendimento de 10% ao ano, 3% disso vai para impostos. A inflação num país desenvolvido, vamos imaginar que ela fique também próxima de 3% ao ano. Ou seja, o meu rendimento real é de fato 4% ao ano. Em países como o Brasil, a conta é parecida, mas por outros motivos. Aqui se investe muito mais em renda fixa e a gente tem juros altos de fato. Então vamos imaginar que você esteja falando de um rendimento de 11% ao ano. Um rendimento muito bom, inclusive. E vamos imaginar que a gente tem a mesma inflação de 5% que eu usei no outro exemplo. E vamos imaginar que aqui no Brasil os impostos sejam de 2%. Então a gente tem um rendimento bruto total de 11%, uma inflação de 5% e impostos de 2%, só para facilitar a conta. A gente também vai chegar em 4% de retorno real líquido de impostos. Então, essa é uma conta que de fato me parece ser conservadora e adequada para você fazer com seus investimentos. E talvez aqui nesse vídeo eu possa ter te dado uma má notícia, mas é uma notícia que não deixa de ser importante e verdadeira. Então, quando for fazer a sua conta, pense, por exemplo, nessa regra dos 4%, porque essa é uma forma em que o seu patrimônio ele continua corrigindo pela inflação, então você garante que os seus rendimentos eles também vão crescendo ao longo do tempo, e também uma forma de você pensar em preservar esse patrimônio para deixar, por exemplo, para os seus filhos, para os seus herdeiros, para a sua família, de maneira geral. Então, nessa regra dos 4%, aquele 1 milhão que você acumulou, não só ele vai crescendo para que a sua renda também cresça, como ele também vai crescendo para que você deixe 1 milhão em dinheiro de hoje, lá na frente, para os seus filhos, para quem você desejar. Se esse conteúdo te ajudou, se inscreve aqui no canal, dá um joinha nesse vídeo para que esse conteúdo chegue em mais e mais pessoas. Eu sou Vinícius Vilaça, foi um prazer estar aqui com você. Até o próximo vídeo.